Elevar a sua frequência às alturas, principalmente quando a sua energia está no pé. São tantos os fatores que influenciam para a perda de energia que nós formaríamos um grande cesto, apontando desde a situação social, a situação pessoal e a tudo que está no seu entorno. Mas também existe um fator. Nós estamos nesse momento como um grande navio singrando os mares e de repente o céu escurece e arma-se uma grande tempestade. Ora, nesse momento não há nenhum passageiro dentro do navio que não fique apreensivo. A apreensão, a preocupação, as carências, as necessidades, a situação pessoal e a dos outros também causam preocupações. As preocupações vão abaixando o nível de frequência. Frequência é uma coisa muito importante. Quando a sua frequência está alta, você está animado, está vibrante. E quando a sua frequência está lá embaixo, você está desanimado. E às vezes não se trata de uma pessoa desanimada, mas se trata apenas de uma conjuntura, de um conjunto de fatos, de circunstâncias energéticas, fluídicas, que vão reduzindo a perspectiva das pessoas. Mas, e quando está tudo bem? Que você passa o seu radar e diz: não, eu estou bem de saúde. A minha situação é até muito boa. E por que eu estou assim? Por que eu estou uma ostra fechada? Por que eu não estou sorrindo? Por que eu não estou nem querendo conversar? Por que eu amanheci assim? Toda vez que você estiver se sentindo assim, reaja e diga para você mesmo incontáveis vezes: reaja, 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 reaja. Haverá momentos em que você não vai reagir, porque você sente que é exatamente isso que você precisa passar. Você precisa passar por um momento de interiorização, como se o seu radar não estivesse para fora e nem para reagir, mas para dentro, buscando algo dentro de você. Esse é um tempo de despertar da consciência em que o nosso radar muitas vezes se volta para dentro. Então, quando você sentir que o radar é para dentro mesmo, você deve obedecer. E você deve discernir dentro de você: eu já fiquei tempo suficiente dentro de mim e agora eu preciso reagir. Então a palavrinha mágica mental a ser repetida é: reaja, reaja, reaja. Vale o que para reagir? Para elevar a sua frequência, vale somente o que é do bem, o que é bom, o que é belo. Imagine tudo que você possa classificar como bem, como bom e como belo. Serão essas as suas escolhas. Mas às vezes o corpo precisa de movimento. E quanto mais você ficar parado, mais será como uma água parada. Água parada é sinônimo de estagnação. Então, às vezes, os problemas estão exatamente na sua falta de mobilidade, no seu sedentarismo. Veja, as leis espirituais são muitas, mas a principal é a do amor.
Mas depois existem muitas leis, inclusive uma chamada Lei do Movimento e da Inércia. Os dois movimentos cabem, né? A inércia também é um movimento parado. Quando você se decide a sair do marasmo, abrir a ostra, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se movimentar. Trabalhar determinados músculos que você nunca trabalha. Você pode viciar alguns músculos no trabalho diário, mas outros vão ficando esquecidos. Isso também é uma forma de sedentarismo seletivo, ou seja, alguns músculos são selecionados para não funcionar. Assim como os olhos e a voz podem ser reflexos da alma, o esqueleto é o edifício da alma, a musculatura é aquilo que movimenta tudo. Então, uma das primeiras reações diz respeito ao movimento do seu corpo, a lei do movimento. Reaja, reaja, reaja. O seu banho pode ser diferente. Para elevar a frequência, o banho consciente, que é aquele em que você agradece a água, ou água bendita, água abençoada, graças te dou, graças te dou, graças te dou, saindo tudo que é ruim, chegando tudo que é bom, segundo a ordem de Deus Nosso Senhor, porque Ele é o poder infinito criador, a fonte criadora primordial. Pai e mãe de todas as fontes, sem as quais nosso corpo não teria vida nesse planeta. Então, meus queridos, até um banho pode ser tornado consciente e auxiliar na sua subida de frequência, na reposição da sua energia. Vale um sal grosso? Vale um sal grosso. Vale rezar a água? Vale rezar a água. Tudo o que você puder fazer para elevar a sua frequência, desde coisas simples assim, como andar, e andar, e andar, e alongar a sua musculatura, isso é como uma poupança que você vai colocando as moedinhas no porquinho, e o que resulta é maior qualidade de vida, mas isso é muito importante para a sua frequência. Imagine aqueles dias em que você está um baita preguiçoso, uma baita preguiçosa. É a lei da inércia que está governando você? A subida de frequência não combina com a lei da inércia, combina mais com a lei do movimento. Sabe quando a subida da frequência vai combinar com a inércia? Quando você está meditando e fica totalmente imóvel, apenas respirando e aquietando a sua mente, descansando. Aí a lei da inércia é muito favorável a você. Mas terminou, saiu dali, você necessita da dualidade e ir para o outro lado, que é a lei do movimento. São coisas simples. Rezar, por exemplo, orar. Eu prefiro conversar com Deus. Conversar com Deus é muito salutar. Quer você o chame de Deus, quer o chame de Senhor, quer o chame de Jesus, quer o chame de Espírito Santo, ou então de fonte primordial, ou então de fonte criadora, ou de poder infinito criador, você está apenas reconhecendo a força do todo. Que existe um todo. E quando você se conecta com esse todo, a sua frequência se eleva. Aí você diz, e naqueles dias em que eu não estou afim de nada, nem mesmo de conversar com Deus, nem de meditar, nem de me conectar ao todo, nem de ouvir coisa alguma. E aliás, o que você está falando já deu. Então, tem dias que você está assim. E nesses dias, eu te compreendo. Eu passei por dias assim. Se esses dias não forem
de noites escuras e frias da alma, e eles forem apenas passagens no tempo, breves, ok. Todos nós passamos por isso. Se esses períodos se prolongarem muito, é como um navio singrando os mares em que avizinha-se uma tempestade, e a tempestade se chama doença. Será justamente a doença que vai purgar essa inércia. Então abre-se uma bifurcação no seu caminho. À direita você tem um anjo com a mão estendida, e na esquerda você tem uma enorme sombra, tornando você cada vez mais inerte pela doença. Esse anjo está lhe dizendo: você está drenando, está limpando, está se purificando. Um esforço mais e tudo será drenado e você será curado. Mas é preciso que a toxina, a inércia, a água parada se movimente. Quando você se lembra de certas palavras, certas mensagens, quando você se lembra de palavras bíblicas, por exemplo, você vê que o amor está sempre por trás. Quando você não tem amor por você, você se desliga da fonte, você se desliga do Criador, você se desliga do amor. O amor, ele é perdoador. Ele perdoa. Se você não consegue perdoar a si mesmo de todo aquele passado que você mesmo recrimina, que você mesmo é o juiz, imagine se você perdoa as pessoas. Nós não fazemos com as pessoas aquilo que não fazemos por nós mesmos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro Deus, depois o próximo, depois você. Em que ordem nós colocamos as coisas? Nós abrimos a ostra sempre para colocar eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro. Esse pensamento dominante vai gradualmente abaixando a frequência. O egoísmo nos leva a períodos muito longos de cuidar apenas da nossa vida. Sim, nós não devemos cuidar da vida alheia. Nós devemos ter compaixão. Não só ter, sentir, fazer alguma coisa. Ainda que essa alguma coisa seja pouca. Mas esse pouco, junto com o pouco do outro, forma um montão. É preciso que você coloque o seu grão de areia na grande praia da vida, sabe? Para que sirva de base e estabilidade aos caminhantes das areias. É preciso que você plante alguma coisa. Plante uma palavra no coração do seu irmão, para que ele possa se elevar em tempos de tempestade sobre o navio dele. Todos nós estamos na mesma condição de navios singrando os mares. Há tempos de calmaria, externamente, internamente, e há tempos revoltos, externamente e internamente. E há tempos de uma inércia profunda, de um vazio profundo, de um frio profundo na alma. Há tempos de nada. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, nesses dias, nesses tempos, reaja. Não pense em algo para você. Pense em algo para os outros. Deixe de ser egoísta e pense em algo para os outros.
Eu me lembro que houve um tempo que eu gostaria de ter uma festa de aniversário. Porque eu não havia tido festas de aniversário na minha vida. Nem Páscoas, nem Natais, nem Réveillons. Mas eu não podia pedir que os outros fizessem uma festa de aniversário para mim. Então, eu comecei a fazer festas de aniversários para os meus amigos de então. Eles também não tinham, mas eu comecei a fazer isso, e com grandes surpresas. Eu era muito jovem, mas no fundo, eu queria uma festa de aniversário para mim. Então eu pensei, imagine como alguém vai ficar feliz, como eu ficaria feliz. É claro que a gente sempre se baseia pelo ego da gente, pela natureza da gente. E sempre analisa pela natureza da gente aquele. É óbvio que não é bem assim. Mas existe uma coisa igual na natureza humana. Todo ser humano pede. Porque ele tem carência, ele pede para ser motivado, para ser elevado, para ser orientado e para ser ensinado. Todo ser humano. Quando a gente pensa só na gente e não pensa no outro, pensar no outro não é só alimentar, não é só vestir, não é só ajudar em tempos difíceis. Mas existem outros tempos em que uma palavra, um reconhecimento, um agradecimento, não um elogio falso, emanar uma energia de gratidão. Você pensa que o outro é burro? Que ele não capta? Que ele não sente a sua energia, a sua vibração? Não subestime a inteligência do ser humano. Ele não é tão burro assim. Ele é um ser energético igualzinho a você. Do jeito que você sente as coisas, o outro também sente. O outro sabe quando você é um mentiroso e fala a verdade. O outro sabe quando você ama de verdade e quando você só está disfarçando. Então não subestime a inteligência de ninguém. Não pense que as pessoas são burras porque elas não são. Você também não é burro. Você saca as coisas. Você percebe. Por isso, meus amigos, mais do que esperar que o outro faça por você, faça você por ele. Assim. Aí daí eu fiz essas festas de aniversário. Gente, um dia fizeram uma festa de aniversário para mim com mais de 1000 pessoas. Tudo bem que no meio sempre tem a dualidade, tinha uns querendo me perseguir e me matar. Mas problema nenhum, né? O tanto de gente que apareceu como guarda-costas, vocês não fazem nem ideia. Foi uma coisa muito interessante. Eu não curti muito essa festa de aniversário, até porque havia por trás um clima tenso. Então eu não curti. Mas depois eu tive belas festas de aniversário, muito boas. Hoje eu não tenho mais vontade. Eu já estou com 6.6, eu não sinto mais essa necessidade. Tudo isso foram coisas que passaram. Mas digo a vocês, eu nunca fiquei amuada, amofinada, entristecida, nem fazendo mimimi. Eu simplesmente fiz pelos outros aquilo que eu queria que fizessem por mim. Eu reagi. E sempre reagi. E toda vez que eu purguei o sedentarismo na forma de doença que a água parada tinha que escoar, eu dizia na minha mente, reage. Mas eu também entendia a purificação. Eu também entendia a drenagem do pântano, do meu pântano. Então, naqueles dias que a gente está assim, meio down, é fundamental ecoar na mente, na grande planície interior, reagir.
Sai dessa. Bola para frente. Vai andar, vai suar. Vai tomar um banho de sal grosso, vai rezar, vai conversar com Deus, vai fazer alguma coisa. É isso, meus amigos. Aí depois, quiete-se. Fique bem quieto. As duas coisas são permitidas: movimento e inércia. Usando com sabedoria, você vai elevar sempre, sempre a sua frequência. E quando a gente eleva a frequência, que coisa maravilhosa. Uma das coisas que mais eleva a frequência é quando você pensa, fonte criadora que criou tudo. Onipotente, pode tudo. Onisciente, sabe tudo. Onipresente, está presente em tudo, está presente aqui, está presente dentro de mim, está presente em todos os meus irmãos. O que o seu ego logo pensa? Será que está presente em tudo mesmo? E aqueles seres desconectados que se tornaram malignos? Deus está lá? Essa fonte está lá? Você vê como é o seu pensamento, aonde que você já fica ligado. Ao invés de você ficar ligado em Deus, você já fica ligado no maligno. Corrija sua mente. Faz isso não, isso daí é um defeito que você precisa corrigir. E no lugar colocar a virtude de se conectar. Fora da conexão com o divino não há salvação. Até a próxima. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. E cuide bem do seu coração e da sua lei do movimento. Muito obrigada.